Iniciamos, então, um eixo temático relacionados à, à massagem oriental 1. Essa massagem oriental 1, ela está diretamente relacionada à fundamentação da prática da medicina tradicional chinesa, que vai nos dar uma base para que nós possamos realizar técnicas que estão diretamente relacionadas com as práticas do shiatsu, né, que é uma medicina, que é uma técnica japonesa, a reflexologia, que advém da medicina tradicional chinesa, e da técnica do Tuiná. A técnica do Tuiná é esta ser a técnica de massagem mais antiga que nós observamos. Antes da gente falarmos especificamente da fundamentação da medicina tradicional chinesa, nós temos que pensar primeiro que nós estamos falando de técnicas que têm uma base filosófica. Em relação à medicina tradicional ocidental, a biomedicina, a biomedicina ela tem uma fundamentação relacionada à questão mais técnica, isto é, uma base científica, quantitativa, como a gente fala. E ela está diretamente relacionada aos aspectos biopsicossociais, das relações da parte biológica em si. Especificamente, quando a gente fala de tratamento, por exemplo, quando a gente fala de saúde, a visão ocidental ela está voltada mais pela questão do processo da construção da saúde e a doença, isto é, como a doença se instala, como essa doença se manifesta. E compreender dentro dos aspectos biopsicossociais como ela se comporta e entrar com as ações, seja ela de recuperação, seja ela de prevenção, seja ela de promoção, seja ela de reabilitação. Então, o princípio básico da medicina tradicional ocidental, a biomedicina, é o quê? Os aspectos biopsicossociais, compreender o processo de saúde e doença, independente seja física ou não, como as doenças mentais, por exemplo. Se nós falarmos da medicina tradicional chinesa, que é a base de todas as técnicas orientais, nós vamos observar que elas também têm esse princípio biopsicossocial, ela também tem esse princípio relacionado a, a, às questões de recuperação, prevenção, promoção e reabilitação em saúde. Elas também têm esse mesmo princípio. Então, qual que é a principal diferença que nós temos da forma de pensar? É o objetivo que você tem lá no final. Então, o que é o objetivo? O objetivo de você restaurar da biomedicina, o objetivo de restaurar a saúde. Então, você ser um profissional da área da saúde, utiliza a massagem com o objetivo de restaurar a saúde dessa pessoa e ser uma forma de auxiliar esse processo de saúde deste nosso interagente. A medicina tradicional chinesa, a medicina oriental, o princípio, ele é filosófico. O que é isso? Além de nós tentarmos, de uma certa forma, restaurar a saúde dessa pessoa, ser um dos agentes que contribui para esse processo, nós temos que ver que temos aspectos filosóficos. O que é isso? Nós temos que compreender como eles estudam, nós temos que tentar compreender quais são essas bases da medicina tradicional chinesa, para que a gente consiga observar que, na verdade, não existe somente o plano físico, por assim dizer. Então, o princípio básico, a diferença entre essas duas formas de pensar, como a gente diz, é que a medicina tradicional chinesa, ela tenta pensar o antes de ser do físico, antes de ser o psicológico, antes de ser a parte da mental, e durante o processo de construção que a gente tem, nós como pessoa, como agente biológico, e depois o que pode acontecer. É o que nós chamamos de planos, é o que nós chamamos assim dessa interação que existe com o universo e as relações que nós temos com a natureza. Este é o princípio básico da diferença, de nós não se importarmos somente neste momento, de nós tentarmos compreender essa existência dessa pessoa, que antes de ser físico, antes de ser biológico, antes de ter uma compreensão relacionada a questão da mental, da saúde mental, nós vamos se preocupar também qual que é a relação que ela tem com o universo. Nós vamos falar de mente, nós vamos falar de elevação de espírito, nós vamos tentar compreender como a medicina tradicional chinesa se fundamenta para trabalhar. Por isso que é difícil nós separarmos uma técnica específica, isto é, vamos trabalhar com shiatsu, com tuiná, por exemplo.
né? Então, vamos trabalhar dentro dessas técnicas que nós vamos ver durante o curso, pensar única e exclusivamente da forma técnica, tentar compreender ela somente pela parte fisiológica o que vai acontecer. Nós temos que pensar também que tudo que a gente realizar como técnica, nós estamos trabalhando relacionados com a parte filosófica da medicina tradicional chinesa. Então, se nós podemos pensar nesse primeiro momento, vamos pensar que nós trabalhamos com energia. Tá, mas que energia é essa da medicina tradicional chinesa? Quando nós falamos em energia, nós estamos falando não de uma energia compreensível pelo mundo, pela parte da biomedicina. Quando nós pensamos desta energia, nós estamos falando dessa energia que rege o universo como um todo. Então, esta energia, ela é chamada para Qi, como são chamados para os chineses, Qi para os japoneses e Prana para os indianos. Mas tudo é a mesma energia. Mas que energia é essa? Nós estamos falando de energia térmica. É o calor. Vamos pensar na gente. Nós, pessoas, emanamos calor. Ou nós temos excesso de calor ou temos falta de calor. E essas situações desse desequilíbrio dessa energia é que vai causar o estado de adoecimento. Então, o Qi, quando nós falamos, na verdade, ele rege o universo como um todo. E a harmonia entre os cosmos. Então, se nós formos parar para pensar, a física quântica, que é da parte da biomedicina, ela tem um fator bem importante relacionado para explicar alguns aspectos dessas questões energéticas. Então, quando nós falamos de física quântica, nós estamos falando de micropartículas, nós estamos falando das estruturas que compõem os átomos. Então, existe espaço entre os átomos. Então, se existe espaço entre os átomos, as micropartículas, elas se deslocam em tempo e espaço, gerando calor. E com detalhe, esses espaços que existem é vácuo. Então, essas micropartículas, elas se deslocam no tempo e espaço não de uma forma retilínea, não de uma forma harmônica, e sim de uma forma muito equilibrada, porém, pelos planos, como assim chamamos. Então, a física quântica, ela explica, em parte, esta energia do Qi, que é falada de 4.000, 4.500 anos. Quando se fala de Qi, nós estamos falando de relações, de pensamentos que já são fundamentados lá dos primeiros livros, considerado o livro mais importante da massagem, que é chamado de Imperador Amarelo. Então, o Imperador Amarelo, que foi escrito por Huangdi, que foi um dos 3 Augustos, né, dos 3 imperadores, e ele tinha essa percepção de perguntas e respostas que ele fez para o mestre Quipo, que era um médico dele, relacionados a explicar do porquê que as pessoas estão envelhecendo e adoecendo com tanta facilidade. Aí o mestre Quipo observou-se que deste pensamento, que as situações relacionadas ao estado de adoecimento é a perturbação desse Qi como um todo. Tá, mas então, como isso é aprendido? Porque nós se apegamos muito ao mundo terreno, essa filosofia da medicina tradicional chinesa. Aí nós caímos num outro assunto, que antes de estudarmos o Qi, a harmonização do Qi, que é importante, que é o que? É esta energia que rege o universo, que é o equilíbrio desta energia que vai determinar o equilíbrio das coisas, o equilíbrio natural das situações. Nós, como terapeutas manuais pela massagem, nós vamos ser um mecanismo, um meio, para que este fluxo dessa energia seja mais harmônico no corpo da pessoa e evite o estado de adoecimento. Perceba, muitas vezes a gente nem está pensando num estado de adoecimento, uma doença em si, mas nós queremos o quê? O equilíbrio dessa pessoa como um todo. Esse é o princípio da medicina tradicional chinesa. Primeiro, antes de conversarmos sobre o Qi, propriamente dito, a gente tem que trabalhar sobre o caminho. O que é isso? As formas de pensar, como a gente diz, da medicina tradicional chinesa. Então, quando a gente começa a pensar sobre pensamentos do Qi, nós temos que pensar primeiro no Tao, ou Dao, como assim é chamado. O Dao, para a medicina tradicional chinesa, é o caminho, como a gente fala. O que é o caminho? Não é um caminho físico, e sim, ela é o caminho mais harmônico para que não entre em estado de adoecimento. Então, se a gente pensar que nós fizemos parte do universo, nós podemos pensar que esse Qi, de uma forma geral, esta energia, Qi é o Qi, como eles dizem, nós pensamos que o Qi, na verdade, ele é a energia e a harmonia disso tudo. Então, o questionamento que a gente faz é qual que é o nosso caminho? Como a gente consegue perceber o que a gente faz na prática do nosso dia a dia, as relações que nós temos com o dia a dia e como a gente lida com a nossa vida como um todo. Então, nós vamos dizer que o Tao é o caminho,
isto é, a forma com que nós conduzimos a nossa vida. Então, nós podemos dizer que essa forma de pensar, né, de como a gente vai lidar com essas situações, está diretamente no equilíbrio deste ti. Então, por exemplo, quando está muito frio no inverno, a gente normalmente se agasalha para manter o corpo aquecido. Isso é uma situação. Então, nós estamos nos protegendo das situações externas. Se você não tomar determinadas atitudes, você poderá estar em estado de adoecimento. Da mesma forma, os aspectos emocionais, como nós lidamos com as emoções, como a gente diz, certo? Então, são essas situações que são relevantes. Este é o caminho. Então, o que rege o teu caminho? É como você lida com as situações na prática do seu dia a dia. Quem é que vai determinar isso? É o fluxo desta energia. É o fluxo do ti relacionados a, que rege o universo como um todo. Então, o tal, nós podemos dizer, é o caminho, é a forma que você leva a sua vida, seja nas partes físicas, seja nas partes emocionais, seja nas questões espirituais também, que a espiritualidade é muito importante. Nós vamos falar um pouquinho de espiritualidade quando nós falarmos de mente e espírito. Então, compreendendo que o Ti é esta energia que rege o universo, e está diretamente relacionada ao equilíbrio, que é o Yin e o Yang, que tem o Taiji. Então, aqui embaixo à direita, você vai ver um símbolo ali, né? Este símbolo, escrito em chinês e mandarim ali, esse símbolo, ele é o símbolo do Ti. Mas aqui embaixo, nessa bolinha aqui, nós vamos ver que é o símbolo do Taiji, que é o simbolismo do Yin e o Yang, que rege essa energia, que é o Ti. Então, nós podemos dizer que o Ti é a energia vital, é a essência da vida e, principalmente, é o mais importante para nós, terapeutas manuais, essa energia que circula pelo universo, então circula pela gente também, norteia o nosso corpo físico, que é a parte biológica, propriamente dito, a mente, é aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente é, e o nosso espírito. E quando nós falamos de nosso espírito, nós estamos falando de espiritualidade. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de aquilo que a gente crê. Isto é, a nossa crença. Em que a gente crê? Qual que é os nossos objetivos da nossa vida? O que a gente crê? Que existe algo superior? A medicina tradicional chinesa fala em energia que rege o universo. Então, como um todo, ela vai se organizar. Então, se nós pararmos para pensar um pouquinho, nós vamos determinar que esta energia que rege o nosso universo determina o nosso tal. Então, a forma com que a gente lida com o nosso corpo, a forma como a gente lida com a nossa mente, a forma que a gente lida com o nosso espírito, ela vai ir ao encontro de qualidade de vida, de elevação de espírito, como a gente diz, né? Então, nós temos que pensar que antes de existir o universo, a biomedicina, né, a ciência diz que foi o grande Big Bang, é uma teoria, onde antes não existia nada, era uma parte sólida que explodiu e aí ascendeu para um lado e descendeu para o outro. Então, a energia vital, ela fala sobre isso também. Antes não tinha nada, de repente houve a grande explosão e a partir daí o universo foi se expandindo ao mesmo tempo que ele se interioriza. Então, nós fizemos parte disso. Então, nós fizemos parte de tudo que existe no universo. Logo, nós fizemos parte disso. Nós não somos isso. Nós apenas fazemos parte. E essa compreensão do tal e do ti, para nós, ele é muito importante, porque a gente vai começar a ver a vida de uma outra forma. Então, não é dessa vida terrena que nós temos do mundo capitalista, do mundo ocidental que nós temos. Nós temos que pensar das relações que existem entre as pessoas, como a gente lida com os problemas do nosso dia a dia e, principalmente, as formas de ação. Então, o que a gente age, por assim dizer, o Tao, tem um livro que chama-se Dao, né, o Mistério do Dao, e ele diz que fala-se sobre o fato de você ficar na inércia, por exemplo, você já está tomando uma determinada atitude. Por quê? Porque o fato de você parar para pensar significa que você está elevando a sua mente e elevando o seu espírito. Por isso que a meditação é tão importante quando falamos em medicina tradicional chinesa. Então, quando nós falamos desse fluxo, desta energia, nós vamos observar os tipos diferentes que existem de ti. Então, o primeiro ti que nós vamos observar, na verdade, não são tis diferentes. Tá? Então, o que nós vamos pensar? Nós vamos pensar que são, na verdade, formas de apresentação deste ti. E esse ti, ele pode mudar ou não mudar, depende das nossas atitudes, depende lá do nosso tal. Então, basicamente, nós vamos dividir ele em dois. Primeiro,
muito importante, que é o Qi ancestral, que é chamado de Qi original. Esse Qi ancestral, ele seria, por comparação, segundo a medicina tradicional chinesa, e comparação com a biomedicina, seria o nosso DNA. Isto é, aquilo que nós herdamos dos nossos antepassados. Se nós observarmos, o Qi ancestral é aquilo que é imutável, ele não muda. Por quê? Porque nós descendemos dos nossos antepassados. Esse é um dos grandes motivos que existe do mundo oriental valorizar tanto os antepassados. Por quê? Porque sabe que nós somos hoje aquilo que veio também do Qi ancestral. E se nós levarmos para uma parte mais prática, nós vamos observar que pessoas que têm alguma perturbação relacionadas a doenças hereditárias, doenças genéticas, está diretamente relacionado ao seu DNA e seu histórico familiar. Então, nós podemos observar que nós herdamos situações importantes das nossas famílias, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós. Então, isso é um fator bem importante, não somente da parte física, mas também da forma de pensar a vida. Então, o tal que é dirigido os relacionados aos nossos antepassados tem uma ação direta e íntima conosco dentro do nosso processo de construção. Outro ponto bem interessante, quando nós falamos do Qi ancestral, vou fazer uma analogia para a gente poder compreender, seria relacionado à prática de pensar que somos uma bateria. Então, quando a gente nasce, quando existe uma fecundação, na verdade, a gente já existia, porque o Qi está sempre existindo. Então, na verdade, quando existe o quê? Quando existe a fecundação lá do espermatozoide com o óvulo, e quando existe a fecundação, nós se condensamos esse Qi, por assim dizer. Então, a energia que rege o universo, nós nos condensamos. Condensamos em quê? Porque existiu os nossos ancestrais. Então, na verdade, a gente sempre existiu. Esse é um fator interessante. Na verdade, o que nós estamos vendo hoje é que nós estamos apenas nos condensando nesse tipo. Então, quando existe essa fecundação, nós ganhamos uma bateria 100% carregada. Como nós vamos lidar com o tal, como a gente diz, essa bateria vai descarregar mais rápido ou essa bateria vai descarregar mais lento. Ao término, essa bateria descarregando, a gente morre. Mas para a medicina tradicional chinesa, a gente não morre. Na verdade, a gente continua no processo de construção, desse processo de evolução, onde a gente vai ascender, como eles dizem. Então, nós saímos da parte física e entramos na parte espiritual. Então, seguimos no princípio de construção, seguimos no processo de parte desse todo que é desse tipo. Então, o que a gente faz na nossa vida, esse tipo ancestral, que a gente chama da nossa bateriazinha, ela pode gastar mais rápido ou ela pode gastar mais lento. Depende do quê? Depende do nosso tal, aquilo que a gente faz e como a gente lida a nossa vida. Outra forma de apresentação do Qi é o que a gente chama de Qi adquirido. O Qi adquirido, eles são divididos em dois momentos. Um que é o Qi do ar e o outro é o Qi dos alimentos. O Qi do ar, ele é o que está presente na nossa respiração, aquilo que nós respiramos. E como a gente respira? E como a gente consegue respirar com mais calma? Com as nossas, com os exercícios físicos. Então, por isso que a medicina tradicional chinesa, eles valorizam tanto a prática do exercício, principalmente o Tai Chi Chuan, por exemplo, né? Ele é bem difundido. Então, essas situações relacionadas a formas de apresentação desse Qi, ele é relevante nesse sentido. Em prática, a importância que é do exercício físico. Então, você só respira bem, se você nutre os seus pulmões, você só nutre de ar, como eles chamam de Qi do ar, pela prática do exercício físico. O outro Qi adquirido é o Qi dos alimentos. É aquilo que nós nos alimentamos, de uma forma de nutrição. A medicina tradicional chinesa valoriza muito os alimentos, principalmente a questão dos sabores. Nós vamos ver isso lá em 5 elementos depois. Então, como a gente se nutre, como assim dizer? Principalmente de alimentos que advêm da natureza, frutas, verduras e assim sucessivamente. De acordo com os sabores, a gente pode estar em estado de adoecimento ou não. Isso aí depende de algumas situações que a gente vai ver posteriormente. Então, esse Qi adquirido é o Qi que é presente, é o Qi propriamente dito, porém que é presente e circula pelo ar e circula pelos alimentos. O Qi adquirido, ele é mutável. O que ele é mutável? Ele é mutável em que sentido? Que a gente pode escolher o que nós vamos se alimentar e nós podemos ou não praticar a parte da respiração. Então, ou nos alimentamos muito bem, nos nutrimos, ou nós praticamos exercícios físicos.
Como a gente determina o nosso tal, como por assim dizer, como a gente quer lidar com a nossa vida, é diretamente relacionado a essa mutação, essa parte mutável, digamos, que muda, relacionado ao Qi dos alimentos e ao Qi do ar, que vão influenciar diretamente lá no seu Qi ancestral. Então, vamos fazer uma relação com o mundo ocidental? Então, nós podemos perceber que toda a parte dos profissionais de saúde, nós vamos observar que todos têm o mesmo princípio. O quê? Se alimentar bem e praticar exercício físico. Isso é um ponto pacífico. Vamos trazer para a medicina tradicional chinesa. Vamos se alimentar bem, praticar exercício físico para que a gente não gaste muito rápido aquela bateria lá do nosso Qi ancestral. Então, consequentemente, nós temos um tal interessante. Outra situação que a gente sempre fala é a questão de acalmar a mente. Nós vamos falar um pouquinho mais de mente posteriormente, mas a principal forma de se acalmar a mente é a questão da meditação. E aí nós podemos observar, num primeiro momento agora, a importância que é você dormir bem. Então, aquela história de a noite foi feita para dormir e o dia é feita para vigília, isso é muito importante. Por quê? Porque vai fazer com que essa bateria não descarregue muito rapidamente. Então, quando nós falamos do nosso Qi ancestral, que ele é imutável, ele é bem significativo. Por quê? Porque não tem como mudar ele. Mas o nosso tal pode ser, de como a gente lida a nossa vida, nós podemos fazer com que ele gaste mais rápido ou não essa bateria. E consequentemente, podemos sofrer esse estado de adoecimento e perturbações desse Qi. Então, quando nós temos essa perturbação do Qi que circula pela gente, é que vai levar ao estado de adoecimento. Então, dormir bem é um princípio da medicina tradicional chinesa. E vamos fazer a questão do Qi, vamos pensar no Qi adquirido, que são o Qi dos alimentos, e relacionados ao Qi ancestral, o Qi do ar, perdão. Então, se você praticar exercício físico, se alimentar bem, dormir bem, é um princípio bem interessante para que você não gaste rapidamente essa questão relacionada a perturbações, né, do Qi propriamente dito, como assim é chamado. E outra situação interessante, que é o Qi dos alimentos e o Qi do ar, chamado Qi nutritivo. O que é isso? É o Qi que nos nutre, seja pelos alimentos que a gente come, a prática do exercício físico, que é interessante. Tudo isso está relacionado a não gastar muito rápido essa nossa bateria do Qi ancestral. Então, tem situações que são imutáveis, que no caso é o Qi ancestral, mas tem situações que a gente leva na nossa prática, do nosso tal, como a gente lida a nossa vida, que existem fatores importantes, como cuidar dos alimentos, cuidar da nossa prática do exercício físico e das nossas emoções e da nossa espiritualidade. Este é o princípio da medicina tradicional chinesa. Existe uma outra forma de apresentação do Qi que é bem interessante e isso está diretamente relacionado a nós, terapeutas manuais pela massagem, que é o Qi defensivo. O Qi defensivo, ele é um Qi que é responsável por defender a gente. Defender a gente do quê? Daquilo que perturba o nosso Qi ancestral, aquilo que perturba que perturba o nosso Qi. O Qi que circula pelo nosso corpo, melhor dizendo. Esse Qi defensivo, ele fica localizado nos músculos e tendões. Porque, segundo a medicina tradicional chinesa, nós temos que nos defender de agentes externos e nos defender de agentes internos. O que é isso? As perturbações externas são os intempéries da natureza. Então, são chamados agentes invasores, que causam perturbação de Qi, que favorecem que a gente entre em estado de adoecimento. São o que a gente chama das formas de apresentação dos intempéries. Então, nós vamos ter o calor, é uma forma de perturbação externa. Nós vamos ter o frio, que é uma forma de perturbação externa também. Nós vamos ter a umidade, que é uma forma de perturbação externa. Nós vamos ter a secura e o vento. Estes 5 formas de apresentação que a natureza existe, por modificações de temperatura, olha o Qi, é calor. Então, havendo modificações dessas perturbações de energia, vai levar a gente ao estado de adoecimento. O que é o estado de adoecimento? Fazer com que a gente adoeça, fazer com que gastemos mais o nosso Qi ancestral, que a gente entre em falência, por assim dizer. Qual que é o nosso objetivo como terapeuta manual? Fortalecer o Qi defensivo, fazer com que a pessoa fique mais, que esse Qi se perturbe cada vez menos. Então, situações simples, por exemplo, que a gente tem, quando está muito frio, a gente começa a tremer, né? A gente começa a tremer. Esse tremer é para aumentar a nossa temperatura. E o que significa isso? Significa que as musculaturas elas contraem com muita força para que gere calor. Então, se a gente pensar pela medicina tradicional chinesa, que o Qi defensivo localiza-se nos músculos e tendões, nós, terapeutas manuais, vamos agir diretamente nesse Qi defensivo, fortalecendo, criando um estado de equilíbrio, favorecendo essa harmonização do fluxo dessa energia vital,
consequentemente, a pessoa se tornando-se mais rígida contra esses agentes externos. Esse é um tipo de perturbações. A outra perturbação é a perturbação interna. Esta perturbação interna está diretamente relacionada com as emoções. O que são as emoções? Nós temos 5 tipos de emoções, segundo a medicina tradicional chinesa. Todas as outras que o mundo ocidental conhece são as variações dela. Então, nós podemos dizer que nós temos a perturbação da euforia, da ansiedade, da alegria, por assim dizer. Nós temos a preocupação, são as formas e as emoções. Nós temos a tristeza, nós temos o medo e nós temos a raiva e a cólera. Então, como você lida com essas emoções na prática do seu dia a dia? Então, você está suscetível a ter estes sentimentos, por assim dizer. O que são sentimentos? Sentimentos são situações que você está vivenciando, mas que você consegue controlar essas situações e remediar. Então, se você está muito preocupado, você vai ler um livro, por exemplo, e você acaba ficando menos preocupado. São atitudes de tal, como a gente diz, são práticas do dia a dia que façam que você não entre em desequilíbrio desse fluxo, dessa energia. Agora, se você ficar muito pensativo, você entra em preocupação. Se você entrar em preocupação, ela passa a ser uma emoção com efeito mais duradouro, o que acontece é uma perturbação do Qi, que leva ao teu estado de adoecimento, com o aparecimento de várias alterações, disfunções ou doenças. Este é o princípio. Então, nós, terapeutas manuais, se a gente pensar que nós vamos agir diretamente no Qi defensivo, nós estamos falando diretamente que nós vamos ter uma ação muito importante para que nós possamos realizar técnicas de massagens específicas no Qi defensivo, fazendo que haja um equilíbrio desse fluxo do Qi de uma forma mais significativa. Aqui nesta outra figura, nós vamos observar aqui à esquerda, em mandarim, o que é o Qi, e à direita o Taiji, que é o equilíbrio disso, que é o Yin e o Yang, que é uma outra situação que a gente vai conversar posteriormente. Mas nesta figura, nós vamos observar como ela flui. Então, na parte mais escurinha, nós vamos observar que é o fluxo que ele circula pelo nosso corpo. Então, nós vamos perceber que ela vai circular por onde? Vai circular basicamente pelos músculos e tendões, esse fluxo de Qi. Então, vai circular pelo corpo inteiro a energia. Só que vamos pensar mais especificamente do fluxo que ele tem, onde nós podemos atuar significativamente. E ela vai circular por meios, por caminhos, como a gente diz. O que são caminhos? São, segundo a teoria indiana, ela tem o mesmo raciocínio da medicina tradicional chinesa, que é o fluxo dessa energia circula por canais. Ela circula por rios, como são chamados, por isso que é prana que eles chamam, né? Então, se a gente for pensar, o leito do rio, o rio circula naturalmente, ele não pode parar. Se ele parar, vai haver uma estagnação. Se houver uma estagnação desse fluxo de energia, vai haver o estado de adoecimento. Então, vamos pensar, porque esse fluxo dessa energia, percebo que ela circula, ela sobe, né, do pé em direção às mãos e ela desce das mãos em direção aos pés. Ela sobe mais pela parte da frente, né, e desce mais pela parte posterior, que nós vamos ver quando nós falamos de Yin e Yang. Então, se houver uma perturbação do fluxo dessa energia pelo nosso corpo, vai haver o estado de adoecimento. Então, se tiver uma barreira, por exemplo, um ponto específico, essa energia ela vai se estagnar no local. O local onde ele estagnar, ela vai ter um excesso de energia, como assim dizer, um acúmulo de energia, a gente chama de plenitude. E após essa barreira, nós vamos ter o que nós chamamos de falta ou vazio. Essas características do fluxo de energia, quem rege é o Yin e o Yang. Então, nós temos que ter bem interessante relacionado como esse Qi flui pelo nosso corpo. Então, o Qi está em todo lugar. Onde tem o corpo humano é um campo contínuo de movimentação do fluxo dessa energia. Ela circula entre as células, entre os tecidos, músculos e órgãos internos, mantendo o equilíbrio desta energia. Isso, para nós, é muito importante nós sabermos disso, que nós, terapeutas manuais, nós vamos trabalhar nesta energia em si. Nós vamos trabalhar nos músculos, tendões, articulações, vísceras, vamos, mas não é o nosso principal objetivo. Nosso principal objetivo é trabalhar no fluxo desta energia. Então, como nós falamos anteriormente, o processo de autorregulação, como a gente diz, autorregulação significa o quê? A própria energia tende a se manter em equilíbrio.
Se houver desequilíbrio, como nós falamos anteriormente, vai haver uma deficiência de Qi, que é o chamado de vazio, ou vai haver um excesso, como nós chamamos que é de plenitude. Essas características que vai ter, quem determina é as polaridades, como a gente fala. Mas antes de a gente observarmos sobre isso, nós podemos observar que Huang Zhong falou que o Qi gera o corpo humano, assim como a água se transforma em gelo. Conforme a água se congela, gerando gelo, assim o Qi se condensa para formar o corpo. Quando o gelo derrete, ele se transforma em água. Quando a pessoa morre, ela se transforma em espírito, que é o Shen, que nós vamos ver depois. Chama-se espírito, assim como o gelo derretido passa a se chamar água. São essas características que são interessantes relacionadas a esses princípios filosóficos da medicina tradicional chinesa. Esta outra passagem determina que quando existe o céu e a terra ainda estavam misturados, que nós conversamos sobre antes, a teoria do Big Bang. Né? Então, quando houve o Big Bang, ele se explodiu. Pum! Esse fluxo dessa energia, ela se expandiu, ela cresceu e da mesma forma que ela se interiorizou. Essas características do Yin e Yang, que é o Taiji, que é este símbolo que está ali. Então, quando nós falamos de Yin e Yang, como a gente fala, nós estamos falando do equilíbrio desta energia. Então, são essas duas polaridades que se complementam. Essa é a parte mais interessante. Então, tudo que existe na natureza e no universo, nós podemos fazer essa relação com o fluxo desta energia. Quem é que vai determinar o equilíbrio dessa energia? É o Yin e o Yang. Então, uma vez Yin, uma vez Yang. Percebam que neste Tajik, que nós observamos que é este símbolo, olha o germe, como a gente fala, o que tem de um em relação ao outro. Temos o claro e temos o escuro. Essas características em Yang que são significativas, tudo que é Yang é mais alto, é posterior, é mais masculino, é mais forte, não pensa direito, é mais vibrante, tem muito mais movimento, como a gente diz, certo? Ele é o claro, por assim dizer, o Yang. O Yin, ele é mais denso, o Yin é mais fechado, é mais inferior, é mais baixo, é mais cheio, por assim dizer, ele é mais calmo. Então, se a gente for fazer tudo, existe essa relação. Ele é o escuro. Mas perceba que existe o germen de um em relação ao outro. Por quê? Porque existe um complemento de um sobre o outro. Então, se a gente observar a bolinha branca, nós vamos perceber o germen do Yang dentro do Yin. Mas, ao mesmo tempo que tudo está em movimento, o Qi está sempre em movimento. E que vai caracterizar esse equilíbrio é o Yin e o Yang. Então, nós vamos perceber que, ao mesmo tempo que aqui ele está estagnado, não é assim para a gente observar o Taiji. Ele tem que estar sempre em movimento. Então, se a gente perceber que essa parte escura ele começa a se expandir, o branco também se expande, daqui a pouco o que é Yin passa a ser Yang. O que significa isso? É a característica Yin e Yang que ela é significativa. Então, o Yin e Yang, ele tem por objetivo manter a harmonia e equilíbrio de tudo que rege o universo. Então, são energias opostas e complementares. Só pode existir o Yang se houver o Yin, e assim sucessivamente. Uma parábola bem significativa e uma relação relacionada que chama a famosa monte e a colina, por assim dizer. Então, pensem em uma montanha. Pense quando o sol nasce. Então, o lado da montanha fica claro, fica quente, certo? Ao mesmo tempo que acontece o movimento do Qi, o Sol se desloca, a Terra se desloca, o céu, tudo isso está em movimento. Daí o outro lado que fica mais claro e quente, o outro escuro e fica frio. Porém, à medida que existe esse movimento, ele se inverte. Isto é, o que era claro passa a ser escuro, o que é escuro passa a ser claro. Esta é a filosofia Yin Yang. Eis o tal, eis o equilíbrio. Nem tudo pode ser muito quente, nem tudo pode ser muito frio. Então, existem as relações que são bem significativas. Tudo tende ao equilíbrio. Aí nós temos alguns exemplos relacionados ao Yin e o Yang. Nós temos o Yin, ele é feminino, passivo, frio, morte, inverno, noite, lua e água. O Yang é masculino, ativo, quente, vida, verão, dia e sol. Mas se nós vamos fazer uma relação, nós vamos observar que nem tudo é masculino que não seja feminino. Nem tudo é ativo e nem tudo é passivo. Nem tudo é quente, nem tudo é frio. O que existe é um equilíbrio. Se houver um desequilíbrio,
vai haver sim um estado de adoecimento. Vamos pensar no corpo humano, que para nós é bem importante. Nós observarmos lá a figurinha da posição anatômica oriental, com as mãos para cima, nós vamos observar que o yin é a parte inferior e o yang é a parte superior. Então, se nós fizermos a relação, que é bem importante, da mão em relação aos pés, as mãos têm características yang e o yin tem características yin e o yin tem características inferior. Então, os pés têm características yin. Então, por isso que os pés são mais gelados, por isso que os pés são mais inchados, por isso que as mãos são mais quentes. Então, se nós observarmos uma outra relação, são os órgãos, a relação dos tecidos. A parte interna, que são os órgãos, certo? E a parte externa, que são peles e músculos. A parte anterior, que é a parte da frente, tem característica yin. A parte posterior tem característica yang. E depois nós temos o lado direito, que é característica yin, e o lado esquerdo, que é característica yang. Nós temos a estrutura dos órgãos, que isto é, a forma mais densa, e nós temos a parte da função propriamente dita, que é a característica yin e yang. O yin são os órgãos, yang é as vísceras. O órgão é aquilo que transforma tudo, são as funções realmente que é executado pelo corpo humano. E as vísceras são estruturas ocas, por assim dizer. E outra característica que tem também, o qi tem uma característica yang, que é mais de movimento. O yin tem o sangue tem uma característica chamada de shui para os chineses, tem uma característica de ser mais mais fluido e mais viscoso. Então, de uma forma geral, nós podemos fazer uma relação do yin e do yang. As oposições relativas. Nada é totalmente yin ou totalmente yang. A mulher é yin em relação ao homem. Mas se nós formos observar, tudo existe o yin e o yang. Então, o homem não pode ser... Ele tem característica yang, se nós levarmos em consideração a mulher, que é yin. Mas o próprio homem tem essas características yin e essas características yang. A outra característica é a interdependência, que chama de complementaridade. O yin não pode existir sem o yang. Então, não pode haver atividade se não houver o descanso, se não existe relação, como assim dizer. Não vai existir a noite se não existir o dia. Não vai existir a energia se não existir a matéria. Então, não vai existir energia se não existir a condensação desta energia. Esta interdependência é muito importante, porque que vai gerar, tudo gera o equilíbrio, tudo tende ao equilíbrio, certo? Então, mas por isso que existe essa interdependência, um depende do outro. Existe um interrelacionamento, o que é isso? O yin e o yang se transformam um no outro. Essa transformação é uma palavra meio complicada, porque na verdade ele não se transforma, ele possui mais característica, porque o yin e o yang são polaridades, isto é, são opostos, que se complementam, mas se complementam em relação ao quê? Para manter o equilíbrio do qi. Então, o yin e o yang, na verdade, eles possuem uns mais características do outro, dependendo da posição. Por exemplo, o extremo yang, ele possui características yin. O extremo yin produz características yang. Há um exemplo clássico que costumo dizer que quando o frio, que é uma característica yin, ele está em excesso, isto é, você tem o excesso de yin, você vai ter o quê? Uma queimadura. Então, essas relações que são bem relevantes, que durante o processo de construção do nosso conhecimento, a gente vai ficando um pouco mais claro. Este consumo mútuo, né? Esses ajustes que existem do equilíbrio dinâmico, né? A preponderância de um ou debilidade do outro vai levar ao que a gente chama de desequilíbrio clássico. O que é o consumo mútuo? Lá no Taiji, observem aqui nessa figurinha, aqui no canto direito inferior, nós vamos observar que tem o claro e o escuro. O claro, como nós já vimos, característica yang, o escuro, característica yin, e o germe que existe entre eles. Um consome o outro. Então, se você tiver muito yin, que é essa partezinha preta, e for aumentando, vai consumir o yang. Então, isso vai gerar o estado de desequilíbrio, certo? Então, todas essas aplicações que a gente fala na saúde, a gente tem que levar em consideração. Então, todos os sinais e sintomas que existem das condições de saúde da pessoa, obrigatoriamente vai haver um desequilíbrio, né, do yin e o yang. Então, se tiver um equilíbrio do fluxo dessa energia, que quem determina isso é o yin e o yang, a pessoa está equilibrada. Então, ela não vai desenvolver os sinais e sintomas. Quais são os sinais e sintomas clássicos, como a gente fala, né? Tudo que era agudo, característica yang, é mais repentino. No yin, patologia mais crônica, né? O yang tem início rápido, isso é muito importante para nós. O yin tem início gradual. Então, o yang tem uma característica de calor, o yin mais frio, certo? Então, existe uma estagnação do qi num determinado ponto, certo?
Então, se existe a estagnação do Qi naquele determinado ponto, vai haver um desequilíbrio yin e yang. Então, aonde tem excesso, muito acúmulo de Qi, vai ter calor, característica yang. E o que for, no ato contínuo, como a gente diz, do fluxo dessa energia, vai haver o frio. O yang tem característica de agitação, insônia. O yin, sonolência e apatia. O yang, membros e organismos muito quentes, uma característica bem importante. O yin tem membros e organismos mais frios. Né? A rubor facial, a face pálida. Né? Então, essas características que a gente tem das manifestações clínicas do yin e yang gera por esse desequilíbrio. A gente tem que ficar sempre atento a esses sinais e sintomas. Né? Umas frases do Lao Tse, que foi do livro Tao Te Ching, que é muito importante, segundo a medicina tradicional chinesa, né? A jornada dos 1000 milhas começa com um único passo. Então, todos nós, profissionais de saúde, temos que compreender a medicina tradicional chinesa para que a gente consiga atuar. Se nós não compreendermos a filosofia do Tao, a filosofia do Qi e as características yin e yang que regem essa energia do universo, nós não temos como trabalharmos com qualquer prática de medicina tradicional chinesa. Como nós falamos no início, as formas de abordagem terapêutica, a visão oriental, tem como base o yin e o yang, 5 elementos que a gente vai ver posteriormente. Yang, o Tao, Qi e o yin e yang. O equilíbrio desse fluxo de energia. Os 5 elementos a gente vai ver posterior. A visão ocidental é uma abordagem mais clínica, como a gente viu. Aqui tem uma tabela, né? Então existem vários exemplos. Eles são inúmeros exemplos, sempre vai ver exemplos relacionados ao fluxo dessa energia. Então, o baixo, cima, luz, sol, noite, dia, água e fogo, frio, quente. Então, existem vários tipos de exemplos relacionados ao equilíbrio do yin e o yang. Aqui, para nós, entramos numa parte bem importante. Então, se nós observarmos na primeira figurinha lá em cima, nós temos o vermelho e o azul. Se a gente for ver, o azul é uma característica yin, o vermelho característica yang. Isto eis o Tao, o equilíbrio. Então, o Qi ele tem que fluir de uma forma harmônica pelo universo, especificamente pelo nosso corpo, ele vai fluir de uma forma harmônica. Se houver um desequilíbrio, vai haver um desequilíbrio desse yin e yang. Vamos pensar no lado esquerdo apenas. Vamos observar que a parte azulzinha está mais alta, perceberam? Então, se ela está mais alta, ela vai ter características mais yin. O que é isso? Mais pálido, mais frio. Vamos se deter mais essa característica do frio e do calor que é mais interessante. Então, se nós percebemos, nessa primeira figurinha aqui, nós vamos observar que nós vamos ter 2 tipos de frio. Um frio quando o yin está em excesso e um frio quando o yang está em deficiência. Então, que característica é isso? Característica que pode ser um frio verdadeiro ou um frio falso. O que é um frio verdadeiro? Quando você tem excesso de yin. Aí você vai ter um frio verdadeiro. Você tem que criar planos terapêuticos para quê? Para diminuir esse excesso de yin. E não elevar o yang. O yang continua equilibrado. Não houve transformação. O que houve foi um consumo desse yang pelo excesso de yin. Você vai ter, sim, o frio, que a gente chama de frio verdadeiro. Em contrapartida, você pode ter uma deficiência de yang. Essa deficiência de yang vai levar também a você ter frio. Porém, não é porque você tem um excesso de yin, é que você tem uma deficiência de yang. Logo, você vai ter que tonificar, estimular este yang, para que haja o equilíbrio. Então, são 2 tipos de frio que você pode ter. O frio verdadeiro e o frio falso. Que a gente chama de... E esse frio verdadeiro é pelo excesso de yin. E o frio falso é pela deficiência de yang. É muito importante eu saber disso pelos sinais clínicos e pela diagnose oriental. Do outro lado, à direita, nós vamos ver que o vermelhinho está muito acima. Então, se o vermelho está acima, houve um desequilíbrio. Então, se houve desequilíbrio, vai ter calor, pela característica yang que se tem, agitação, certo? Então, esse calor em excesso, ele vai levar o quê? Vai levar a aumento da temperatura. E pode ter um calor verdadeiro, como nós chamamos um calor falso. O calor verdadeiro está diretamente relacionado ao excesso de yang. Já o calor falso não está relacionado com excesso de yang, e sim pela deficiência do yin. Então, pela falta ou ausência do frio, por assim dizer, você vai ter a situação de calor. Então, o que significa isso? Se você tem o calor verdadeiro, isto é, um excesso de yang, você tem que criar situações para tentar sedar, diminuir esse excesso de yang para que haja o equilíbrio do yin e o yang e, consequentemente, o equilíbrio e a harmonia do qi. Se você tiver
uma deficiência do yin, você também vai ter o calor. Mas o problema não é o yang, o problema é o quê? Como o yin está em deficiência, existem manifestações mais características do yang.